Pessoal, vou apresentar para vocês então um pouquinho da planilha, apenas alguns dos recursos que vocês vão encontrar nela. Então, primeiramente eu vou fazer uma importação dos dados de backup que eu realizei. Então aqui vou importar esses dados. Por que eu vou fazer essa importação? Porque anteriormente eu fiz a exportação, então vocês também vão conseguir fazer uma exportação desses dados, uma para manter os dados seguros, né? Fazer uma exportação evita que a planilha se corrompa e vocês percam todos os dados. E o segundo ponto é que quando nós enviarmos para vocês planilhas atualizadas, com mais recursos, com mais funcionalidades, vocês vão poder inserir todos esses dados de maneira automática. Não vão precisar inserir dado a dado, cliente por cliente, fornecedor por fornecedor dentro da planilha. Então, através desse recurso de importação, nós aqui importamos e aí já temos todos os dados importados. Aqui em clientes, nós podemos consultar, atualizar, cadastrar ou até mesmo excluir um cliente. Então aqui nós temos esses clientes cadastrados e aí se a gente pegar um exemplo, é um cliente fictício, com dados fictícios, se nós pegarmos o João da Silva, ele traz para nós todas as informações aqui que cadastramos do João da Silva. Se pegarmos a Maria, ele vai trazer outros dados porque são os dados da Maria. E aí, no caso aqui do João, nós temos um CEP. Todos os formulários que tiverem CEP, ele vai ter esse recurso aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, quando inserirmos o CEP, ele vai trazer qual é o nosso endereço, o bairro, a cidade e o estado relacionado àquele CEP. Então, tendo um computador conectado à internet, ele consegue buscar essas informações. E aí nós temos aqui disponível 6 obras para serem adicionadas para cada um dos clientes. Aqui em fornecedores temos as mesmas funcionalidades, mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui em consultar. Então aqui quando nós clicamos em consultar, ele vai aparecer todos os nossos fornecedores cadastrados. Nesse exemplo temos apenas 3, mas se nós tivermos uma lista muito grande e desejarmos cadastrar ou visualizar esse fornecedor específico, nós podemos filtrar pelo nome desse fornecedor. Então, à medida que vamos digitando o nome, ele vai aparecendo as opções para nós. E podemos fazer isso também através do ramo de atividade. Então, a marmoraria, desculpa, ele vai trazer aqui para nós apenas aqueles fornecedores cadastrados. Se começarmos com chuveiros, ele traz para nós apenas aqueles que foram cadastrados em chuveiros. Aqui em orçamento do projeto, a gente tem aqui vai ser colocada toda a equipe que trabalha no escritório. Então, quantas horas por dia essa equipe trabalha, com a média de dias que o escritório trabalha dentro de um mês. E aí nós temos aqui o custo mensal médio projetado do escritório com fluxo de caixa, ou seja, nós fazemos um orçamento de gasto em outra página, em outra aba, e aí através desse orçamento nós conseguimos definir qual é o custo médio mensal do nosso escritório. E aí nós temos aqui a estimativa de tempo gasto para um projeto padrão que desenvolvemos. Então, por exemplo, num projeto de 150 metros quadrados, nós gastamos todos esses itens, nós elencamos todos esses itens e aí nós definimos quantas horas gastamos para executar cada um desses itens. Nós temos outros itens aqui, como impostos e margens, complexidade de projeto, e aí, com base nessa estimativa de tempo gasto para um projeto padrão, na quantidade de horas por dia que toda a equipe do escritório trabalha, na quantidade de dias trabalhados no mês e o custo médio mensal projetado, nós conseguimos definir os custos do nosso orçamento. Então, aqui nós inserimos qual é a metragem do projeto que queremos orçar, e aí nós conseguimos definir se ele vai ter a execução também ou não. Então, se desmarcarmos a execução, ele não aparece aqui para nós. Nós temos aqui também o controle financeiro e despesas mensais. Aqui já foi cadastrado uma senha previamente, mas se não tiver nenhuma senha cadastrada, ele vai solicitar para cadastrar uma senha. Por quê? Se tivermos um estagiário no nosso escritório e não queremos que o estagiário saiba, ou até mesmo outros membros da equipe saiba quanto o escritório está realizando ou quanto está gastando, nós colocamos uma senha. Somente o proprietário do escritório vai ter acesso
a essa aba. Então aqui eu vou colocar a minha senha e aí ele cadastra e abre aqui para nós. Então aqui nós colocamos quanto que nós tínhamos de caixa no início do ano, no início desse ano, né? Então quanto de caixa finalizamos o ano anterior e qual a nossa meta de faturamento. E aí aqui nós definimos o mês para consultar aqui nos cards. Então se a gente colocar aqui abril, por exemplo, ele vai trazer aqui para nós quanto que nós tivemos de receita no mês, qual foi o total de despesas no mês de abril e qual foi o resultado do mês de abril. Isso aqui também é um exemplo fictício. E aí aqui embaixo nós colocamos também o planejamento das despesas mensais. Aqui nós não tivemos nenhuma entrada ou saída em outubro, mas se colocarmos aqui 70, por exemplo, ele já vai trazer aqui para nós. Se aumentarmos isso para 580, aí ele traz aqui também, ou até mesmo um valor maior de 2.000. É só um exemplo para mostrar para vocês como esse gráfico aqui de receitas e despesas funciona e trabalha. Então nós temos aqui acima de 0 todas as entradas, abaixo de 0 todas as saídas no mês, e aí a linha em azul demonstra como foi o resultado de entradas menos saídas. Então nós conseguimos ver se em algum mês tivemos prejuízo, como aqui no mês de outubro, ou não. E aí o nosso caixa vai ser o que nós chamamos de caixa mais o nosso resultado. Então nós conseguimos definir também como está o andamento do nosso caixa. Retornando aqui para a aba principal, nós conseguimos também colocar entradas financeiras. Então, recebemos de um cliente ou de um fornecedor, nós conseguimos colocar. Se clicarmos em cliente, ele aparece apenas os clientes cadastrados e em fornecedor, apenas os fornecedores cadastrados. Inserimos o valor e a data do recebimento juntamente com a forma de pagamento e cadastramos, ele vai cadastrar essa nova entrada e vai aparecer lá no controle financeiro já para nós como uma entrada. Mas o que é mais interessante aqui é a emissão de recibo. Então, se nós tivermos todas essas entradas aqui que não foram emitidas recibo, ele vai aparecer aqui para nós. À medida que nós vamos emitindo recibo para cada uma dessas entradas, essas entradas que não tiveram a emissão de recibos vão saindo dessa caixa de listagem. Então, se nós pegarmos, por exemplo, queremos emitir um recibo para o Paulo Costa, que teve a data de pagamento lá em 10 de julho, no valor de R$ 7.300. Selecionamos aqui o profissional responsável pelo projeto e pela emissão do recibo, e aí podemos colocar aqui que é referente ao projeto arquitetônico. Então colocamos aqui que a descrição do recibo é referente ao projeto arquitetônico, e aí quando clicamos em emitir recibo, ele vai criar um documento de Word. Então nesse documento de Word tem o profissional responsável pela emissão do recibo, o CPF desse profissional que nós cadastramos lá na planilha, e aí qual foi o valor? Os R$ 7.300, então R$ 7.300 por meio da forma de pagamento que nós inserimos. O Paulo Costa está inserido sobre este número de CPF, referente ao projeto arquitetônico que escrevemos lá. Então é um recibo pronto, não precisa mudar informação nenhuma. E aí ele traz aqui qual foi a cidade do profissional responsável e a data de hoje. E aí o profissional responsável novamente pronto para imprimir e assinar e entregar ao cliente ou enviar por e-mail, seja da forma como vocês trabalham. Então esse recibo está criado, está salvo lá na planilha. Outro detalhe interessante, que é um bônus que a gente vai fornecer para vocês, é esse checklist de levantamento. Então, com um único clique ele vai buscar lá onde a planilha está salvo, esse PDF que preparamos para vocês. Então, vai ser gratuito, esse é um bônus que a gente está preparando para vocês. Com um clique vocês conseguem abrir o PDF, não precisa ir lá e procurar na pasta e tudo mais.